Olá, meu querido ouvinte do Minuto de Reflexão. Esse vídeo que você abriu é o nosso especial de boa noite, uma seleção tranquila das mensagens mais marcantes do Minuto de Reflexão e do Minuto com Deus, feita para acalmar a sua mente ao fim do dia. Se você está procurando o Minuto de Reflexão inédito de hoje, é só clicar no link do vídeo que vai estar no comentário fixado, aqui embaixo. Agora, relaxe, respire e aproveite essa seleção porque foi preparada com muito carinho. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe. O que tem roubado o seu tempo? Hoje eu li um comentário que dizia assim: tenho medo da ansiedade ter roubado todo o meu tempo de mim e agora eu não ter mais tempo. Você já sentiu que algo, ou quem sabe alguém, roubou o seu tempo? A gente vai falar sobre isso. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum momento de reflexão aqui no canal. Deixe o seu like também, pois assim você ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas. Quem diria que depois de tanto corrermos atrás de dinheiro, de oportunidades e bens, chegaríamos a um ponto de nossas vidas e perceberíamos que o bem mais precioso que temos é o tempo. Tempo para podermos olhar nos olhos daqueles que mais amamos, tempo para ficarmos ao lado das pessoas que nos fazem rir, que nos fazem ficar com raiva de vez em quando, enfim, pessoas que nos lembram de que estamos vivos. Eu te pergunto hoje, o que tem roubado o seu tempo? É a ansiedade? O excesso do futuro tem te paralisado e te impedido de viver o presente? Ou o excesso de passado tem te impedido de caminhar adiante? Como podemos retomar o controle dos nossos dias e voltar a termos um relacionamento melhor com o nosso próprio tempo? Bom, a verdade é que sim, falando especificamente de ansiedade, realmente quem sofre com a ansiedade pode passar horas e até dias paralisados, sem conseguir fazer as obrigações, como trabalhar, responder os e-mails e mensagens pendentes, e até mesmo as tarefas comuns do dia a dia, como lavar a louça ou arrumar o próprio quarto. Então, infelizmente, muitas vezes, a ansiedade rouba o nosso tempo. E pior, depois que ela passa, ficamos com mais ansiedade ainda, por não ter feito o que deveríamos antes. Você já sentiu isso? A gente fica se sentindo totalmente mal e ainda pensamos que só nós nos sentimos assim. Mas acredite, todo mundo se sente assim. Todo mundo chega no fim do dia fazendo aquela oração: Deus, hoje eu falhei novamente e não fiz o meu melhor, mas eu te peço mais uma chance, pois amanhã eu serei diferente. O problema é que só quem tem ansiedade sabe que depois dessa oração, você mal consegue dormir pensando em como você será no dia seguinte. Ansiedade é tipo uma bola de neve. Ela vai se acumulando e quando a gente menos percebe, avalanche. Deus tem uma outra vida para nós. Ele quer que você conheça os cantos mais sombrios da sua mente e que não fuja de si mesmo, para que você saiba exatamente o que deve ser combatido na sua mente e qual batalha você precisa vencer. A ansiedade por si só não causa algo ruim em nossa vida. Agora, a ansiedade junto da culpa por termos procrastinado quando precisávamos estar fazendo algo, junto do peso de todas aquelas atitudes ou falas equivocadas que tivemos, geralmente com as pessoas que nós mais amamos, isso sim nos deixa paralisados, pesados e sem forças para continuar. Então veja bem, não é só a sua ansiedade que tem roubado o seu tempo, mas muitas vezes você mesmo tem roubado o seu tempo. Não é que você não tenha tempo suficiente para visitar os seus amigos, e sim que você prioriza outras coisas, como passar horas e horas no seu celular. E tudo bem, não há problema nenhum em querer ficar sozinho e no seu celular.
Mas se você tem se sentido entristecido com isso e sente que ao fazer isso você piora ao invés de melhorar, então talvez seja a hora de repensar as suas escolhas. Talvez seja o momento de começar a perguntar a si mesmo: isso realmente está me ajudando ou está me prendendo ainda mais nesse ciclo? O tempo que você passa se preocupando com o que ainda não aconteceu ou com o que já passou poderia ser usado de uma maneira muito mais produtiva, seja cuidando de si, seja fortalecendo os laços com as pessoas ao seu redor. A ansiedade muitas vezes nos coloca em um estado de alerta constante, onde acreditamos que precisamos controlar tudo para que nada saia do lugar. Mas na realidade, isso só nos faz perder o controle sobre o que realmente importa, o presente. A verdade é que por mais que tentemos planejar o futuro ou consertar os erros do passado, o único momento que realmente temos é o agora. Deus não quer que você viva preso em preocupações. Ele nos chama para viver em liberdade, para experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Quando entregamos nossas ansiedades nas mãos de Deus, começamos a perceber que não estamos sozinhos nessa luta. Ele está sempre ao nosso lado, nos guiando e nos fortalecendo, para que possamos lidar com os desafios que surgem. E isso inclui aprender a valorizar o nosso tempo e usá-lo de forma sábia. Sabe como? Para você parar de perder tempo com coisas inúteis, o primeiro passo é definir o que é útil e o que é inútil. E essa definição vem apenas de você, baseada naquilo que você quer da vida. Depois que você realiza o trabalho de classificar o que é útil e o que é inútil, você pode fazer mudanças no seu dia a dia para reduzir o desperdício de tempo. E por fim, é importante colocar alguns mecanismos de segurança para não voltar a desperdiçar o seu tempo sem querer. Vamos começar então com a clareza, com a consciência, porque nada disso vai dar certo se você não tiver um entendimento cristalino da importância de proteger o seu tempo. O que as pessoas diriam se te vissem pegando uma nota de R$100, amassando e jogando no lixo, logo no início da manhã? Ou se te vissem rasgando 2 notas de 50, jogando no vaso sanitário e dando descarga, logo depois do almoço? Ou então queimando uma pilha de notas de dinheiro no final do dia? Que exemplos estranhos, não é? Mas é exatamente isso que nós fazemos todos os dias. Só que em vez de jogar dinheiro fora, estamos desperdiçando algo muito mais valioso, o nosso tempo. Agora calma, eu não vim aqui para dar uma de sabichão e falar que você tem que parar de jogar videogame ou assistir séries, cortar todas as distrações da sua vida. Não é isso. Apenas você pode definir o que é útil e o que não é para a sua vida. Eu até recomendo que você fuja de conteúdos de pessoas que tentam impor regras sobre você. Existem formas inteligentes de aproveitar melhor o seu tempo, sem precisar eliminar pausas, momentos de lazer e distrações. O que você precisa fazer é parar de jogar o seu tempo no lixo e gastar aquilo que tem de mais valioso em coisas completamente inúteis do seu ponto de vista. O primeiro passo para parar de perder tempo é identificar os seus gargalos. Nem tudo que parece desperdício é realmente um tempo jogado fora. Imagine 2 pessoas. Uma passou 2 horas jogando videogame e a outra passou 2 horas trabalhando. Qual delas perdeu tempo? A resposta depende. Temos um viés de achar que a pessoa que jogou videogame perdeu tempo, enquanto a que trabalhou aproveitou melhor. Mas isso é verdade apenas se a pessoa do videogame tinha coisas acumuladas para fazer e decidiu procrastinar. Pode ser que a pessoa jogando videogame estava passando tempo de qualidade com o filho, com os amigos ou se divertindo sozinha depois de ter feito tudo o que precisava. Por outro lado, a pessoa que trabalhou pode ter feito um trabalho errado ou desnecessário. Então, nem sempre o que parece perda de tempo é de fato um desperdício.
Deus sempre está disposto a nos ajudar a organizar a nossa vida, principalmente quando sentimos que perdemos o controle sobre o tempo. Quando depositamos nossas preocupações nele, passamos a viver de forma mais consciente e tranquila. Não significa que tudo vai mudar instantaneamente, mas ao confiar a Deus o nosso caminho, Ele nos dá a sabedoria necessária para tomarmos decisões melhores e nos ajuda a identificar o que realmente importa. O tempo que temos aqui na Terra é um presente dele. E quando aprendemos a cuidar desse presente, passamos a viver de maneira mais plena e realizada. Às vezes, achamos que tudo depende exclusivamente de nós, que precisamos carregar o peso do mundo nas costas, que cada minuto deve ser utilizado para produzir algo tangível. Mas Deus nos convida a descansar nele, a confiar que Ele está no controle de tudo. Isso nos traz uma paz que transcende qualquer compreensão. Não se trata de abdicar das responsabilidades, mas sim de compreender que não precisamos fazer tudo sozinhos. Há momentos em que parar, respirar e refletir é a melhor escolha, pois é nesses momentos que conseguimos nos reconectar com o que realmente importa. Outro aspecto importante sobre a gestão do tempo é a necessidade de estabelecer limites. Isso inclui dizer não quando necessário, mesmo que seja difícil. Aprender a dizer não para algumas coisas nos permite dizer sim para o que realmente faz diferença. Esse discernimento nos leva a escolhas mais saudáveis e equilibradas. É fácil cair na armadilha de querer agradar a todos, de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, mas ao final do dia, quem acaba esgotado é você. A vida não é uma corrida contra o tempo, mas uma jornada onde devemos aproveitar cada momento com consciência. E se hoje você sente que está sempre correndo atrás, sem tempo para as coisas que realmente importam, pare um momento e reflita sobre suas prioridades. O que é que você realmente quer da sua vida? Em que tipo de coisas você tem investido seu tempo? Será que essas coisas vão te trazer a paz e a satisfação que você busca? Ou você está apenas se deixando levar pelo fluxo do dia a dia, sem direção clara? Lembre-se de que no final, o tempo é a moeda mais valiosa que temos. Como você está gastando a sua? Além disso, o relacionamento com o tempo também envolve reconhecer que há coisas que estão fora do nosso controle. Às vezes gastamos muita energia tentando prever o futuro ou corrigir o passado, mas nos esquecemos de viver o presente. Deus nos ensina a viver um dia de cada vez. Ele nos dá forças para enfrentar o dia de hoje. E quando entregamos o amanhã em suas mãos, encontramos descanso. Afinal, não adianta nos preocuparmos excessivamente com o que virá. A cada dia Deus nos capacita a lidar com os desafios que surgirem. Agora pense bem, se você pudesse reorganizar a sua vida, como você gostaria de gastar seu tempo? Muitas vezes passamos tanto tempo ocupados que não conseguimos parar para fazer essa reflexão. Mas ela é essencial. O que realmente te traz alegria? O que você gostaria de fazer mais vezes? E o que está te impedindo de investir o seu tempo nessas coisas? O tempo é limitado, mas quando o usamos com sabedoria, ele pode ser extremamente valioso. Não deixe que as distrações te afastem daquilo que te traz paz e satisfação. Deus está sempre pronto para te guiar e te mostrar o caminho. Ele quer que você viva com propósito e que cada momento da sua vida seja significativo. Quando você começa a ver o tempo como um presente de Deus, passa a tratá-lo com mais cuidado e a utilizá-lo de forma mais intencional. E mesmo nos dias em que você se sentir sobrecarregado, sem conseguir dar conta de tudo, saiba que Deus te oferece descanso e renovação. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu tenho tempo. Efésios capítulo 5, no versículo 1, começa com um convite, mas que também é um desafio. Diz assim: portanto,
sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E no versículo 2, Paulo completa: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Essas são palavras muito fortes. Ser imitador de Deus não é só sobre praticar boas ações. É sobre um estilo de vida moldado pelo caráter de Cristo. A carta aos Efésios foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. A cidade de Éfeso era um centro urbano muito importante, mas também profundamente marcado pelo paganismo, pelas práticas imorais e pelo culto à deusa Ártemis ou Ártemis. O apóstolo Paulo, quando escreveu para essa igreja, ele estava exortando os cristãos a viverem de forma diferente do mundo ao seu redor. Não apenas se afastando do pecado, mas assumindo uma nova identidade em Cristo. Efésios é uma carta que fala da identidade e da prática do cristão. Depois de mostrar, nos capítulos anteriores, quem nós somos em Cristo, Paulo agora começa a mostrar como nós devemos viver em Cristo. E aqui ele não está falando de moralismo, mas de uma resposta prática ao amor e à graça que nós recebemos. Se você está em Cristo, você precisa definitivamente abandonar as trevas. A partir do versículo 3, Paulo é direto quando ele condena a imoralidade, a impureza, a ganância e a linguagem vulgar. Ele escreve o seguinte, no verso 3: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça. Esses pecados não combinam com a nova vida em Cristo. Os cristãos de Éfeso estavam inseridos em uma sociedade onde a imoralidade sexual era não só tolerada, mas celebrada. Para aquelas pessoas, abandonar esses hábitos era um verdadeiro recomeço e também um ato contracultural. Era como se você estivesse nadando contra a maré. O que Paulo estava dizendo era o seguinte, irmãos: não deixem que a sua vida imite o padrão do mundo. Eu vou dizer novamente, para você guardar isso. Não deixe que a sua vida imite o padrão do mundo. Vocês são diferentes, porque foram comprados por Cristo. No verso 8, ele declara o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Ser cheio do Espírito Santo, ser luz, significa expor o mal, trazer clareza onde há confusão, ser instrumento de cura onde há feridas. E é interessante a gente perceber que Paulo não diz que nós estávamos na escuridão. Ele diz que nós éramos essa escuridão. Antes vocês eram trevas. É o que ele está dizendo aqui. Isso revela a profundidade da transformação. Nós não mudamos apenas de ambiente. Nós fomos transformados na essência. E agora, como filhos da luz, somos chamados a andar em integridade, bondade e verdade. O versículo 14 conclui esse trecho com um clamor que ecoa para todos aqueles que desejam recomeçar. Desperta, ó tu que dormes.
levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia! Essa é uma palavra para você que está começando mais uma semana, talvez cansado, sobrecarregado, desanimado. Desperta! Cristo quer resplandecer em você e através de você. Nos versos finais desse trecho aqui, Paulo exorta o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Que palavra atual, não é verdade? Os dias são maus. E como têm sido maus? Mas nós somos chamados a viver com propósito, com sabedoria, com entendimento e permanecendo na vontade de Deus. Ao invés de se embriagar com o vinho, e aqui eu não falo só do vinho, bebida alcoólica, mas talvez o vinho desse tempo, as distrações, isso aqui, que tem tirado a nossa atenção por tanto tempo, as ilusões desse mundo. No verso 18, Paulo diz assim: deixem-se encher pelo Espírito. Essa expressão no grego tem o sentido de ser continuamente preenchido, ou seja, é um processo diário. Comece a sua semana pedindo isso a Deus: Espírito Santo, me encha novamente. Amém? Espírito Santo, me encha novamente. E como evidência dessa plenitude, ou na interpretação de alguns, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, no versículo 19, Paulo nos chama a cantar. Cantar o quê? Cantar qualquer coisa, pastor? Não. Ele diz para cantar salmos, hinos e cânticos espirituais entre nós. E louvar o Senhor de coração, com música, agradecendo e nos submetendo uns aos outros com humildade. Uma vida cheia do Espírito é uma vida marcada pela adoração, pela gratidão e pelo amor ao próximo. Você quer viver uma vida diferente? Você quer viver uma semana diferente? Comece vivendo como filho da luz. Abandone os velhos hábitos, permita que Cristo resplandeça em você, busque a sabedoria que vem do alto e seja continuamente cheio do Espírito. Essa é a chave para um recomeço verdadeiro. Não apenas na segunda-feira, mas a cada novo dia que Deus nos concede. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse novo dia, por essa nova semana e por essa nova chance que o Senhor nos dá de viver como filhos da luz. Somos gratos, Pai, pela Tua palavra, que nos desafia, nos exorta e também nos consola. Hoje, queremos declarar pela fé que não queremos mais viver como antes. Nós nos arrependemos dos caminhos de trevas, da imoralidade, da impureza, da ganância, das palavras que dizemos muitas vezes sem levar em conta a presença do Teu Espírito em nós. Nos arrependemos da nossa negligência espiritual. Pai, nos ajuda a abandonar tudo aquilo que desagrada ao Teu coração. Desperta-nos, Senhor. Se estivermos adormecidos espiritualmente, que o Senhor nos acorde com a Tua luz. Que Cristo resplandeça sobre cada um de nós. Que esta semana seja marcada por atitudes sábias, por palavras cheias de graça, por relacionamentos saudáveis
e por uma vida conduzida pelo Teu Espírito. Enche-nos com a Tua presença, Espírito Santo. Que a nossa casa seja cheia de louvor. Que o nosso trabalho, toda a obra das nossas mãos, seja para o Senhor um altar de adoração. Que o nosso coração seja grato em todo o tempo. Que o Senhor nos proteja dos laços do inimigo. Nos dê discernimento para aproveitar cada oportunidade e nos mantenha firmes na Tua vontade. Eu oro, meu Deus, por todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados, que recebam nesse momento um novo fôlego, uma nova esperança, uma nova direção. Que esta semana seja um recomeço abençoado, favorável, guiado pela Tua luz. Eu apresento a Ti cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada lágrima, cada clamor. Por isso eu peço a Ti que conceda aquilo que os Teus filhos estão clamando aqui, segundo a Tua vontade, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz assim, olha: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não somos capazes de entender tudo o que Deus faz. O mundo está cada vez mais acelerado. Tudo é para ontem. Tudo exige resposta imediata. Tudo parece estar competindo pelo nosso foco, pelo nosso tempo, pela nossa paz. As notificações não param, o celular vibra, o relógio desperta, a agenda aperta e o corpo vai entrando num modo automático. A gente levanta, corre, resolve o que dá para resolver, ignora aquilo que não cabe no nosso dia e vai seguindo a vida. E nisso, o tempo deixa de ser tempo, ele vira pressão. O relógio já não marca apenas as horas, ele marca o quanto nós estamos atrasados, o quanto nós ainda não conquistamos, o quanto estamos ficando para trás diante de uma geração que parece conquistar tudo mais rápido do que a gente. É uma corrida invisível, silenciosa, mas exaustiva. Uma corrida contra os outros, contra os prazos, contra o cansaço, contra o medo de não dar tempo de ser feliz. E sem perceber, a gente começa a tratar Deus como se Ele fosse parte dessa engrenagem. Nós queremos orações com retorno imediato. Queremos respostas sem silêncio. Queremos promessas com data marcada. Só que Deus não funciona assim. Deus não está dentro da ansiedade moderna. Ele não vive sufocado por essa lógica de produtividade e urgência. Ele é Senhor do tempo e também é Senhor do intervalo. Só que nessa ânsia de correr com tudo, de resolver tudo, de acompanhar tudo, a gente acaba perdendo o essencial. Porque quando o mundo corre, a alma se esconde. E o que é espiritual acaba silenciando. O que era para ser sagrado começa a parecer dispensável. A oração vira um hábito esquecido. A leitura da palavra vira mais uma tarefa adiada. E pouco a pouco, a conexão com o céu vai ficando fraca.
Não porque Deus se afastou, mas porque a gente parou de orar. Tem pessoas que ainda amam a Deus, mas já não o escutam mais. Tem gente que continua crendo, mas não confia mais no tempo dele, porque trocou a comunhão pela correria, trocou o quarto secreto pela pressa do dia e agora vive tentando resolver com força humana o que só se revela no Espírito. Mas escuta isso, nós não vemos o tempo de Deus com os olhos da ansiedade. Eu vou repetir isso. Nós não vemos o tempo de Deus com os olhos da ansiedade. Nós só conseguimos enxergar o tempo de Deus com os olhos da fé. E a fé, muitas vezes, precisa de silêncio, de espaço, de entrega. Nós precisamos voltar a parar, irmãos. Voltar a ouvir, cultivar a presença, viver no tempo dele e não no ritmo desgovernado desse mundo. Porque quem corre demais cansa e quem cansa demais acaba se desviando. Desvia da vontade de Deus, da sensibilidade, desvia da paz. É por isso que tem gente vivendo esgotada, sem saber por quê. Porque já não consulta mais o céu, porque já não sente mais a presença do Espírito Santo, porque trocou o tempo de Deus por um tempo que só exige de nós, mas que não nos preenche. Deus não vai competir com esse barulho, com essa loucura. Ele espera que você decida voltar. Não com pressa, mas com verdade. Não com culpa, mas com vontade de recomeçar. E se você voltar, você vai perceber, o tempo dele sempre esteve lá, esperando o seu coração parar de correr para ouvir. Em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim, olha: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Se existe um capítulo que poderia traduzir a vida de quem confia em Deus, mesmo quando tudo parece estar dando errado, é esse aqui, o capítulo 3 de Eclesiastes. Porque Salomão não nega a dor, mas ele também não ignora o propósito. Tudo tem o seu tempo, é o que ele escreveu. E esse tudo inclui você, inclui a sua vida, inclui aquilo que você está esperando, o que você está vivendo agora e até o que você perdeu e ainda não entendeu o porquê. Deus não desperdiça tempo. Se ele ainda não fez, não é porque esqueceu, é porque ainda não é o tempo certo. E eu sei que é difícil ouvir isso, quando o coração está cansado, quando o tempo que você tem é esse, e ele parece estar escapando entre os seus dedos. Você só vê o agora, mas Deus vê o futuro, ele vê o que vem depois. Você só sente o peso do choro, ele já preparou o tempo da dança, o tempo da festa. Você se desespera quando as coisas demoram a acontecer, mas Deus está te preparando no silêncio. Sabe, irmãos, porque tem coisas que não podem ser apressadas. Tem cura que leva tempo. Tem bênção que exige uma estrutura emocional. Tem resposta que, se vier antes da hora, acaba se perdendo. E tem gente que vive pulando etapas, achando que está sendo forte, quando na verdade está atropelando aquilo que Deus queria que fosse algo mais profundo, sabe? Não se apresse, não pule o processo, não tente viver fora do tempo de Deus, porque o que é feito no tempo dele é completo. Chega com paz, com sentido
e com profundidade. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por essa mensagem que chegou até nós com tanto amor, com tanta clareza e com tanta direção. Obrigado porque mesmo quando nós nos sentimos perdidos no tempo, o Senhor continua sendo o Deus que não perde o controle de nada. O tempo pode parecer lento para nós, mas ele nunca está fora do teu plano. O Senhor é bom, o Senhor é justo e o teu tempo é perfeito. Eu peço que o Senhor acalme a nossa mente. Aquieta, Senhor, esse coração que está cansado de esperar. Ensina essa pessoa que está me ouvindo agora a viver dentro do teu tempo, mesmo sem entender tudo. Que ela não desista no intervalo, que ela não largue a fé no meio do caminho. Dê força, ó Deus, para aqueles que pensaram em parar, em desistir. Dê ânimo para quem já não sente mais nada. Restaura, ó Senhor, o relacionamento daqueles que se afastaram porque acharam que o Senhor estava demorando demais. Eu quero orar por essa irmã, por esse irmão, que estão esperando por uma resposta na justiça, que estão enfrentando um processo, aguardando um recurso, uma causa difícil, e parece que as coisas não andam. Senhor, toca com a tua mão poderosa, move corações, abre portas, traz justiça, solução. Se for da tua vontade, Pai, que venha o sim, mas se for o não, que essa pessoa tenha paz para aceitar e seguir em frente com confiança no Senhor. Eu quero orar por todas as pessoas que enfrentam dificuldades financeiras, por aqueles que estão sem trabalho, sem renda, cheios de contas e dívidas. Abre uma porta, Deus, traz oportunidade, levanta essa casa, sustenta esse lar. Não permita que falte o pão, não deixe que falte o básico. Dê sabedoria, direção e provisão. Eu oro por cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada pai, cada mãe, irmãos, esposas, maridos, pessoas queridas que estão enfrentando dificuldades em qualquer área de suas vidas. Que a tua mão alcance cada uma dessas pessoas com graça e amor. Eu oro também, ó Deus, por aqueles que lutam contra os vícios, contra pensamentos ruins, traumas antigos. Liberta, Senhor. Tira o peso da alma, quebra correntes, sara as feridas profundas, traz vida nova. E eu clamo, Senhor, especialmente por quem tem orado há muito tempo pela salvação de alguém que ama. Pessoas que estão ouvindo essa oração com lágrimas nos olhos, porque o filho ainda não voltou, o marido ainda não se entregou, a esposa ainda não entendeu o valor da tua presença. Entra nessas casas, Pai. Entra nesses corações. Faz o impossível acontecer. Eu apresento a Ti cada pedido de oração escrito aqui nos comentários. O Senhor sabe o que cada pessoa está vivendo. O Senhor conhece cada história, cada dor, cada súplica. Que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Que nenhuma oração se perca. Que nenhum clamor passe despercebido. E que no tempo certo, no tempo do Senhor, cada resposta chegue com paz e com propósito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente.
Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo. Crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente, é a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar.
tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos, por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora, com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a tua paz. Traz descanso, alívio. Que o teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o teu toque, a tua presença, o teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a tua vontade. Faça com que o teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras.
Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue, cobre essa família com o teu amor, livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra que eu quero compartilhar hoje com você, o milagre que nós vamos refletir hoje, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Irmãos, na história da humanidade, existem 3 dias que podem ser destacados. O dia em que Jesus nasceu, o dia em que ele morreu e o dia em que ele ressuscitou. O nascimento de Jesus já é considerado um dos grandes milagres de Deus, pois Jesus foi gerado no ventre de uma virgem, sem que ela tivesse relação com homem algum. Foi obra do Espírito Santo. A sua morte foi o cumprimento das Escrituras. A crucificação de Jesus foi predita pelo profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, nos versos 7 e 8, onde ele escreveu: ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto,
e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. E a sua ressurreição no terceiro dia é o tema dessa mensagem de hoje. A morte parecia ter vencido. Jesus havia sido sepultado. Os discípulos estavam dispersos e o medo havia tomado o lugar da esperança. Mas na madrugada do terceiro dia, a pedra do sepulcro foi removida. O túmulo estava vazio. Um anjo anunciou: ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Esse não foi só um milagre isolado, mas esse foi um milagre que mudou toda a história da humanidade. A ressurreição de Cristo é a chave da nossa fé, a certeza da nossa salvação e a base da nossa esperança. Por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14: e se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. Jesus já havia falado no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele falou isso com tanta certeza, com tanta autoridade, porque sabia o que viria depois. Ele sabia que a cruz não era o fim. Sabia que o túmulo não ia segurar o Filho de Deus. Olha só, quando a gente fala de milagre, é comum a gente pensar em cura, em provisão, em livramento, mas a ressurreição de Cristo está acima de todos esses milagres. Jesus venceu a morte. E a sua ressurreição não foi uma metáfora, não foi simbólica, não foi uma história criada para manipular a fé das pessoas. Ela foi real, ela aconteceu. O corpo morto de Jesus foi colocado numa tumba, envolto em linho, selado por uma pedra pesada, guardado por soldados romanos. E no terceiro dia, ele se levantou, vivo, glorificado, vitorioso. Esse é o maior milagre da história. E é o que sustenta toda a nossa fé. Historicamente, o túmulo vazio foi um escândalo para os religiosos da época. Eles tentaram espalhar que o corpo havia sido roubado, mas nem mesmo o Império Romano, com todo o seu poder, conseguiu provar isso. O medo tomou conta deles, porque o que aconteceu ali foi maior do que qualquer explicação humana. Teologicamente, a ressurreição de Jesus é a prova de que ele é quem disse ser. Ele não foi só mais um profeta, mais um mestre. Ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que venceu a morte. Ele é o próprio Deus. E esse milagre não foi só sobre ele, foi sobre nós também. Porque se ele ressuscitou, nós também temos esperança. Esperança de vida eterna, esperança de recomeço, esperança de que aquilo que parece o fim pode ser o começo nas mãos de Deus. E tem mais. A tumba onde Jesus foi colocado, provavelmente em um sepulcro escavado na rocha, como era comum nos arredores de Jerusalém no primeiro século, ainda é objeto de visita e estudo até os dias de hoje. E o que ela tem de mais importante não é o que está lá dentro, mas o que não está, porque o túmulo de Jesus está vazio. Lá em Jerusalém,
no túmulo de Cristo, nós podemos ler o seguinte: Ele não está aqui. Amém? Cristo ressuscitou para que você tivesse uma nova vida. E não é uma vida mentirosa, uma vida religiosa, cheia de aparência e obrigações. É vida real, uma vida leve, uma vida de verdade, uma transformação que vem de dentro. É você ser quem você é, com Jesus dentro do seu coração. A cruz não foi o fim, e o túmulo vazio é a prova de que existe esperança até quando tudo parece perdido. A prova de que existe sim uma segunda chance, que existe redenção, recomeço. Talvez você esteja esperando um sinal. Esse é o seu sinal. Talvez você esteja esperando a vida melhorar para que você entregue seu coração a Deus. Mas Jesus não espera tudo melhorar. Ele entra no meio do caos, no meio da dor, no meio do luto, da perda. Ele entra quando tudo parece bagunçado. E quando ele entra na sua vida, tudo começa a mudar. Tem pessoas que acham que já perderam tudo, que não tem mais volta, que fizeram escolhas erradas demais, que foram longe demais, que quebraram coisas que não podem ser consertadas. Mas eu quero te dizer uma coisa, com toda a convicção, com toda a firmeza do mundo: se Jesus venceu a morte, Ele também pode vencer essa situação. Nada está perdido quando Deus entra na história. E não importa se você já tentou mudar e fracassou. Não importa se os outros desistiram de você. Jesus não desiste. Ele não te olha como um caso impossível. Ele te olha como alguém por quem Ele morreu e por quem Ele ressuscitou. A cruz foi por amor. O túmulo vazio foi uma demonstração de poder para restabelecer a sua esperança. Ele não apenas morreu por você, Ele vive por você. Ele intercede por você. Ele te chama hoje e Ele quer que você saiba que tem vida depois da dor. Tem luz depois da escuridão. Tem manhã depois da noite mais longa. Não se acostume com esse lugar de dor. Não se acomode no fundo do poço. Não se convença de que essa tristeza vai durar para sempre, porque a pedra já foi removida. A porta do túmulo já está aberta. E você não nasceu para viver preso em nenhuma cova. Você nasceu para viver. E se tiver difícil você crer nisso, peça ajuda. Fale com Deus do jeito que você conseguir, com palavras quebradas, do jeito que você puder, com o coração cansado, porque Ele ouve, Ele entende e Ele responde. Jesus não voltou da morte para ser apenas um símbolo bonito. Ele voltou para ser o caminho, a verdade e a vida. Para te mostrar que existe um novo destino, uma nova identidade. A ressurreição não é só um evento antigo, ela é um convite diário. Um convite para sair da morte emocional, da morte espiritual, da morte interior e viver de forma intensa, viver de verdade, uma vida abundante. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero que você saiba que não foi por acaso, não foi uma coincidência essa palavra chegar até você. Foi um chamado, um propósito. E saiba que ainda não terminou, ainda não acabou. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento, obrigado pela tua presença tão real que está nos alcançando agora. Somos gratos a ti por mais um dia de vida, por mais uma chance de ouvir a tua palavra, de sermos confrontados com a tua verdade e de sermos abraçados pela tua graça. Obrigado por não desistir de nós, mesmo quando nos afastamos, quando falhamos e esquecemos de ti, mesmo quando estamos desanimados. Nos perdoa, Pai, por termos ignorado a cruz, por termos virado o rosto para a ressurreição, por termos tratado o maior milagre da história como uma lembrança distante, quando na verdade ele é o centro da nossa vida. Espírito Santo, sopra sobre nós agora, traz vida para dentro da nossa alma, traz luz onde ainda há escuridão, entra nos lugares mais fechados do nosso coração e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Que cada pessoa que está orando comigo agora seja tocada de uma forma profunda, que ela sinta o teu amor, a tua compaixão, tua misericórdia, renovando tudo. Reconhecemos que Jesus é a ressurreição e a vida. E nós queremos viver isso. Queremos viver contigo, ser transformados, libertos e renovados. Não queremos apenas ouvir histórias sobre o que o Senhor fez. Queremos viver o teu poder, hoje, agora. Entra no nosso coração, Jesus. Ressuscita sonhos, ressuscita a fé, ressuscita relacionamentos, restaura identidades que foram enterradas pelo medo, pela vergonha, pela dor. Ressuscita a esperança de quem já pensou em desistir. Eu quero orar agora por esse irmão e essa irmã que estão cansados, que se sentem mortos por dentro, que estão lutando sozinhos há tanto tempo. Entra nessa vida, Senhor. Toca nessa mente, nesse corpo, nesse espírito. Restaura aquilo que o mundo quebrou. Limpa o que o pecado contaminou. Cura essas feridas que o tempo proporcionou nele ou nela. Eu oro por aqueles que estão presos em vícios. Vícios de pensamentos, de comportamento, de substâncias. Quebra agora essas correntes, Jesus. Liberta. Que a tua ressurreição seja uma explosão de vida dentro dessa pessoa. Que o teu poder levante quem já estava deitado por dentro há muito tempo. O Senhor é o Deus da provisão. Multiplica, Pai. Abre portas. Cria caminhos onde não existem. Levanta soluções. Nós cremos que o Senhor cuida dos teus filhos. Eu oro por cada pedido de oração deixado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada clamor, cada lágrima. O Senhor conhece tudo. E eu te peço, responde, Pai. Atende a cada um, conforme a tua vontade. Não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Que seja feito o melhor. Que seja feita a tua vontade. Porque mesmo quando não entendemos, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua no controle. Que essa mensagem marque a vida desse irmão e dessa irmã para sempre. Que essa pessoa que ouviu essa palavra nunca mais seja a mesma. Que a ressurreição de Jesus seja o ponto de virada para ela. Seja o recomeço e o renovo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Em Marcos capítulo 8, verso 34, está escrito: chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas palavras de Jesus são um convite para uma vida transformada.
Reconhecer e confessar a Cristo como Senhor e Salvador é o começo de uma nova vida. Não se trata apenas de uma denominação ou de uma religiosidade, mas de uma decisão pessoal, de um compromisso real com o Senhor. Jesus nos chama a negarmos a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz e a segui-lo. Mas o que significa na prática negar a si mesmo? É dizer não às nossas paixões carnais, à nossa tendência de querer controlar tudo e de agir de acordo com os desejos do nosso coração. A Bíblia nos ensina que o coração é enganoso, como está escrito em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E por isso precisamos submetê-lo à vontade de Deus. Negar-se a si mesmo é um desafio diário, porque vivemos em um mundo que nos incentiva a fazer tudo o que nos agrada, a buscar apenas o que traz conforto e prazer imediato. Mas seguir a Cristo é diferente. É uma decisão que exige renúncia e submissão à vontade de Deus. Quando escolhemos negar a nós mesmos, estamos dizendo sim ao plano de Deus, mesmo que isso nos custe algo, e muitas vezes vai custar. Tomar a cruz, como Jesus disse, não é um peso sem sentido. A cruz simboliza o sofrimento e o sacrifício, mas também é um sinal de vitória. Quando carregamos a nossa cruz, estamos nos dispondo a enfrentar os desafios que surgem em nossa caminhada de fé, confiando que Deus está conosco em cada passo. Carregar a cruz é tomar decisões difíceis, é abandonar práticas pecaminosas, suportar críticas e rejeições por amor a Cristo, mas com a certeza de que estamos no centro da vontade de Deus. Talvez hoje você esteja enfrentando lutas internas, tentando vencer algo que tem sido uma pedra de tropeço na sua vida espiritual. Talvez seja um hábito, uma atitude ou um relacionamento que não agrada a Deus. Jesus está te chamando para uma vida de entrega total, para abandonar aquilo que te afasta dele e abraçar uma vida de comunhão com o Pai. Jesus nos ensina que a cruz que carregamos é mais do que um símbolo de sacrifício, é um compromisso que assumimos com Ele. Significa que cada decisão que tomamos, cada escolha que fazemos, deve refletir o nosso desejo de agradar a Deus. Carregar a cruz não é sobre sofrimento sem propósito, mas sobre viver uma vida que aponta para a glória de Deus, mesmo em meio aos desafios. É enfrentar as dificuldades sabendo que Ele está ao nosso lado, nos fortalecendo e nos guiando. Negar a si mesmo também é abrir mão do orgulho, da necessidade de estar sempre no controle e entregar completamente o nosso coração nas mãos do Senhor. É admitir que não somos suficientes por nós mesmos, mas que em Cristo somos capacitados a viver uma vida plena e significativa. É uma renúncia que nos liberta, porque nos coloca no caminho que Deus preparou para nós, um caminho de paz e de propósitos eternos. Negar-se a si mesmo não significa anular quem somos, mas alinhar os nossos desejos aos desejos de Deus. Quando buscamos a direção do Espírito Santo, passamos a querer o que Deus quer para a nossa vida, e isso traz uma paz que o mundo não pode oferecer. Passamos a viver não para agradar a nós mesmos, mas para glorificar o nome do Senhor em tudo o que fazemos. E lembre-se, tomar a sua cruz não é algo que você precisa fazer sozinho. Jesus nos deixou o Espírito Santo como o nosso consolador e ajudador. É Ele quem nos dá força quando sentimos que não podemos mais continuar. É Ele quem nos capacita a resistir às tentações e a viver em obediência, mesmo quando é difícil. Por isso, busque sempre a presença do Espírito Santo, pois é Ele quem nos conduz na caminhada de fé. Talvez você tenha sentido que sua cruz é pesada demais,
que as lutas têm sido maiores do que você pode suportar. Mas eu quero te lembrar de que Deus nunca nos dá uma carga que não podemos carregar. Ele conhece as nossas limitações. E quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta de forma ainda mais gloriosa. Eu quero te encorajar a refletir sobre o que significa seguir a Cristo verdadeiramente. É muito mais do que palavras ou rituais religiosos. É um estilo de vida. É um relacionamento vivo e constante com o Senhor. E ao tomar a sua cruz e segui-lo, você estará andando no caminho da verdade, da vida e da vitória. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta mensagem que nos confronta, nos edifica e nos aproxima mais de Ti. Obrigado por nos lembrar da importância de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor incondicional, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã e por nos dar forças para enfrentarmos os desafios da vida. Obrigado por cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa mensagem e que decidiu entregar o coração, as decisões e os caminhos nas Tuas mãos. Nós queremos começar esse momento te pedindo perdão. Perdão por todas as vezes em que seguimos os desejos do nosso próprio coração, nos afastando de Ti. Perdão pelo orgulho, pela teimosia e pela falta de submissão à Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, por termos escolhido o nosso conforto em vez do compromisso com a Tua palavra. Pai, perdoa também pela nossa dificuldade em carregar a cruz que nos foi dada, pelos momentos em que pensamos em desistir ou deixamos de confiar na Tua soberania. Nós reconhecemos as nossas falhas e pedimos que o Senhor nos purifique, que o Senhor transforme as nossas vidas e nos torne mais semelhantes a Cristo. Deus, eu oro agora por cada pessoa que ouviu essa mensagem. Que o Senhor dê força para que esse irmão e essa irmã tomem a decisão de negar a si mesmos todos os dias, enfrentando os desafios que surgirem com coragem e com fé. Que eles encontrem em Ti a motivação, o encorajamento e a sabedoria para permanecerem firmes no caminho que o Senhor traçou para eles. Ajuda-nos a compreender que carregar a nossa cruz não é um fardo sem propósito, mas um privilégio de viver uma vida que glorifica o Teu nome. Reforça a Tua presença em nossas vidas, Deus, para que não percamos de vista quem o Senhor é e o que o Senhor tem para nós. Eu coloco diante de Ti todos os pedidos de oração deixados aqui nos comentários. Eu quero orar pelas famílias que estão passando por crises, pelos casamentos que precisam de restauração, pelos pais que oram pelos seus filhos, pelas pessoas que estão enfrentando doenças e clamando pela cura. Senhor, fortalece aquele que se sente fraco, consola aquele que está aflito e traz respostas para quem tem buscado a Tua direção. Eu oro pelos que estão enfrentando dificuldades financeiras. Peço que o Senhor seja o provedor de cada necessidade. Eu quero orar por aqueles que têm lutado contra os vícios, ó Deus, hábitos que não agradam a Ti e situações que têm sido pedras de tropeço. Que o Teu Espírito Santo traga mudança, transformação e renovo para cada vida. Nós declaramos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, a nossa ajuda em tempos de angústia. Eu peço que o Senhor envolva cada pessoa que está ouvindo essa oração com a Tua paz e com a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ajuda-nos a viver em obediência, a confiar na Tua fidelidade e a carregar a nossa cruz com alegria, sabendo que estamos no centro da Tua vontade. Que cada passo que dermos a partir de hoje seja para glorificar o Teu nome. Nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor está agindo em nossas vidas.
Nós nos entregamos em Tuas mãos e declaramos que confiamos em Ti, que cremos na Tua palavra e que seguimos em frente com a certeza de que o Senhor nunca nos abandona. Nós Te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém.